Antes de eu começar a falar, já estou chorando, né? Eu já sou chorona, então, com Renata falando essas coisas, eu choro. Já choro de começo. Eu sempre choro, gente, eu sou assim, tá bom? Já trouxe até aqui um guardanapinho aqui, ó. Gente, me sinto muito honrada de estar aqui. Deixa eu respirar. Beba uma aguinha para ver se eu não choro. Peraí. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. Muito feliz, porque, mais uma vez, mais uma vez Deus está usando a minha vida. Porque eu sei que a gente está aqui hoje porque Deus tem um propósito. Esse propósito não foi planejado nem escrito por Renata, ou por Andréia, ou pelo pastor Roberto, ou por qualquer um de nós aqui, eu tenho certeza disso. Quem planejou isso tudo aqui foi Deus. Deus planejou esse encontro, Deus tem propósitos nisso aqui, que eu desconheço, mas que eu estou muito feliz de participar desse propósito, de saber que Deus me trouxe até aqui, e de saber que Deus trouxe cada uma de nós até aqui. Ele tem um propósito para isso, pode ter certeza. Ninguém veio aqui por acaso, ou só para comer bolo, ou só para ver meus macramês. Eu tenho certeza que não. Deus tem propósitos nisso aqui, né? E eu estou muito feliz por isso, por reconhecer isso, que Deus tem propósitos e Ele nos trouxe até aqui. Renata já me apresentou. Meu nome é Osana Barreto. Eu sou arte-terapeuta, arte-educadora. Eu sou instrutora de macramê e eu sou fundadora da Escola de Nós, que é o meu curso completo de macramê. Eu vim aqui hoje para contar um pouco da minha história para você. E aí, se você ainda não sabe o que é macramê, todos esses painéis e tudo aquilo que está lá fora, isso é macramê, uma arte milenar que Deus colocou na minha vida de uma maneira muito especial. E eu vou falar disso para você já já. Primeiro eu quero contar um pouquinho da minha história, da história da minha vida. E é o seguinte, eu vou começar, não vou começar lá de quando eu nasci, não, porque aí a história fica muito comprida, né? Mas eu vou começar de quando eu me casei. Uma semana antes de eu me casar, mas antes de eu falar isso, eu quero dizer o seguinte, a minha vida, como Deus faz tudo perfeito, né? A canção que a Renata escolheu, quando fala que Deus é o centro de tudo que há, e no início, meio e fim, né? Que a minha vida reflita isso, e foi por isso que eu vim até aqui, é por isso que eu estou aqui, porque Deus é o centro da minha vida. E eu quero declarar isso, né? Deus é o centro da minha vida. E a minha vida é pautada nesse versículo que eu vou ler para você agora, 2 versículos, que está lá em Efésios 3. Efésios 3, 20 e 21, que diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, infinitamente mais, além daquilo do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, a Ele a glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. A minha vida é pautada nessa frase, infinitamente mais, porque Deus sempre fez e sempre faz, e eu creio, sempre fará infinitamente mais na minha vida e na sua também. Basta a gente crer nesse Deus poderoso. E aí a minha história começa lá quando eu me casei, né? Quando eu estava para me casar, uma semana antes de eu me casar, meu marido foi diagnosticado com leucemia linfática aguda. E foi um susto, a gente ficou
assustado demais e não sabia o que fazer, se casava, se não casava. Faltava uma semana, né? E o médico já queria interná-lo no dia seguinte para começar o tratamento. E aí eu falei, não, mas a gente casa sábado. E o médico olhou para mim e eu falei, tem algum problema? E ele falou, não, casamento não tem contraindicação, mas não tenha ilusões. Você vai ser mãe, cuidadora, enfermeira, menos namorada, menos amante. Aí eu pensei, esse cara não tem fé. Ele não tem fé, ele não crê no Deus que eu creio, que pode todas as coisas. E aí, nós saímos dali e fomos orar. Passamos um dia inteiro orando, para decidir se a gente casava ou se não casava, né? Faltava uma semana, o vestido estava lá em cima da cama da minha mãe. E passamos o dia orando, no final do dia, junto com o pastor da nossa igreja, pastor Mauro Israel Moreira, que já é falecido. E passamos aquele dia em oração. No final do dia, o pastor falou para a gente, olha, qualquer das duas decisões é muito difícil de tomar, ou é de casar, ou é de não casar. Qualquer das duas decisões, vocês vão ter que pagar um preço. Paga o preço, que Deus assume o prejuízo. E nós saímos dali decididos que íamos casar. Eu entendi que se Deus me levou até ali, naquele dia, naquele momento, Ele tinha um propósito na minha vida, na vida do Ronaldo, que a gente não podia voltar atrás. E nós casamos. Casamos no sábado seguinte. No dia seguinte, fomos para o hospital e começamos a fazer. Ele começou a fazer o tratamento de leucemia. Com um mês de tratamento, e era um terror todo dia, bastante difícil de aguentar. Com um mês de tratamento, esse médico me chama no corredor do hospital e me diz assim, se você quiser engravidar, quiser ter filhos, engravide agora, porque se ele ficar bom, que ele dizia que não, se ele, por acaso, ficar bom, ele vai ficar estéril e você não vai poder ter filhos. Eu só fui escorregando pela parede do hospital assim, sentei no chão e fiquei arrasada. Eu queria muito ser mãe. E eu fui para casa, não falei nada com meu marido, fui para casa naquele dia, ele ficou no hospital. E eu cheguei em casa e fui orar, e fui chorar aos pés do Senhor. E eu falei, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu desejo ser mãe. Mas essa história agora, eu não sei lidar com isso. E eu pedi a Deus uma resposta. Eu falei, Senhor, eu preciso de um consolo, eu preciso que o Senhor fale comigo e me dê alguma resposta e me diga alguma coisa para eu suportar mais essa informação. E depois que eu orei, Deus me deu essa palavra, que está em Jeremias 33, a partir do versículo 10, que diz assim, neste lugar que os homens dizem que está deserto, sem vida, ainda se ouvirá a voz de gozo de noivo e de noiva, voz de alegria. Louvai ao Senhor dos exércitos, porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. E aí a profecia vem, e lá no final ela diz assim, e eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo sobre a terra. Naqueles dias, Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente, e esse é o nome que eles chamarão, o Senhor é a nossa justiça. Sabe como se diz isso em hebraico? Daniel. Para quem viu, o meu Daniel estava aqui ainda agora. Aquele enorme que vai ser papai da Aurora, que está aqui, ó, na barriga da minha nora. E Deus me falou isso. Deus me deu essa promessa. E eu criei nessa promessa com toda a minha fé. Fechei a Bíblia, agradeci a Deus e não falei disso com ninguém, nem com meu marido,
nem com a minha mãe, com ninguém. Guardei a promessa no meu coração. E o tempo passou. Lutas e lutas, 3 anos e meio de tratamento. A cada dia era um susto. E quando, 3 anos e meio depois, um dia o médico entra na sala do hospital e fala: vou suspender seu tratamento. E aí a gente leva outro susto. O medo, né? A gente tem fé, mas a nossa fé é tão pequenininha. E aí eu falei: nossa, mas vai interromper o tratamento por quê? Será que não tem mais jeito? E aí o médico completou: porque o seu sangue está limpo e você está bom. Então eu vou te dar uma alta vigiada, mas você vai ficar sem precisar fazer mais quimioterapia, sem precisar fazer tratamento. E eu não fiz tratamento nenhum, mas para o meu marido receber alta, naquela ocasião, precisava fazer uma biópsia de testículo, porque a leucemia, ela pode correr, as células doentes, elas podem se esconder no sistema nervoso central e no homem também nos testículos. No sistema nervoso central fazia radioterapia, mas nos testículos não. E aí? Aí ele foi fazer uma biópsia de testículos para ver se estava tudo ok. Fez a biópsia, quando pegamos o resultado, fomos falar com o médico falou a primeira parte do exame, né? Olha, você está limpo, não tem célula doente. E a gente começou a glorificar. Glória a Deus, que maravilha, você está curado, você está bom, que coisa boa. E aí o médico não falou o restante do resultado, que era esterilidade total. Mas o médico não falou nada. E eu, feliz da vida. 1 mês depois, eu estava grávida. Não fiz nenhum tratamento, não fiz nada. Foi o quê? Cumprimento dessa promessa. Porque Deus me deu essa promessa. E eu criei nessa promessa com toda a minha fé, com toda a minha força. E 9 meses depois, nasceu o Daniel. Forte, bonito, gordinho, sempre saudável. Glória a Deus por isso. Foi uma vitória, foi uma festa na nossa família. 2 anos depois, Deus me dá outra promessa, que está lá em Salmos 89, de 1 a 3, que diz assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente com a minha boca. Manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. E os céus louvarão as suas maravilhas, o Senhor e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. E aí eu engravidei do André, que é o meu 2º filho, outro homem que Deus me deu, para completar, para provar essa promessa, né? Quando Deus disse que não faltará a Davi descendência alguma. Isso era uma profecia, e Deus estava cumprindo isso na minha vida. E aí nasce o André, e foi uma fase maravilhosa, filhos pequenos, é aquela delícia, é essa alegria, essa cantoria. Eu amo criança pequena, então assim, foi uma fase maravilhosa da nossa vida. Quando o André estava com 2 aninhos e o Daniel com 4 aninhos, a doença do Ronaldo voltou. Novamente ele estava com leucemia. E aí o médico que cuidou dele falou para a gente: olha, eu nunca tive um paciente que tivesse sobrevivido. Você sobreviveu ao tratamento, mas eu não sei cuidar de você. Então, eu vou te encaminhar para o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. Eu vou te encaminhar para lá, porque lá eles vão saber cuidar de você. E a gente foi para o INCA. A gente saiu de casa de manhã, eu falei para as crianças: olha, mamãe vai ali com o papai e já volta. Só que a gente ficou 8 meses no hospital. O Ronaldo ficou, né? 8 meses no hospital.
sem ver os filhos e sem os filhos verem ele. Eu vinha em casa de 2 em 2 dias, me revezava igual uma louca, entre o hospital para cuidar de Ronaldo e as crianças pequenas. Um dia o médico falou para mim: a senhora não pode ir embora, porque quando a senhora vai embora, o seu marido fecha os olhos, não come, não fala, não sai nem da cama. Eu falei: mas doutor, eu tenho 2 bebês em casa, um de 4 e um de 2, o senhor não pode falar isso para mim, é muito peso. Ele disse: mas é isso, e quando a gente está fazendo um tratamento para leucemia, a pessoa não pode ficar deprimida, senão a medula se fecha e ele não produz sangue novo. E eu me revezava igual uma louca, eu comecei a ficar 3 dias no hospital e 1 dia em casa, 3 dias no hospital, 1 dia em casa. E assim foram de novo mais 3 anos de tratamento. E graças a Deus, meu marido novamente teve alta e ficou bom. E Deus fazia, ele dava tudo em dobro, sabe? O renovo era muito grande. Mas eu esqueci de contar um detalhe. Lá no dia do meu casamento, no dia que a gente casou, o pastor pregou sobre as bodas de Caná. Quando Jesus transforma a água em vinho, foi o primeiro milagre que Jesus fez. E eu não sei se vocês sabem, Jesus transformou a água em vinho. O casamento naquela época, né, era regado a vinho, e o vinho representava a alegria. Quando o vinho acabou, alguém veio e falou: olha, o vinho acabou. E foi aí que Jesus transformou a água em vinho, para que aquela alegria permanecesse na festa do casamento. E no dia que a gente se casou, o pastor pregou sobre essa passagem, e ele fez essa profecia. Na mensagem do nosso casamento, ele falou: o vinho da alegria jamais faltará. E nunca faltou. Nunca faltou. Mesmo nos dias mais difíceis, que a gente estava no hospital, nas situações mais mirabolantes que vocês possam imaginar, a alegria não faltava. A gente tinha isso muito forte na nossa vida. E a fé. Porque a fé é isso, né? A fé é assim, primeiro você coloca o pé e depois Deus coloca o chão. A fé é esse pulo no escuro, mas nos braços de Deus. A gente sabe que a gente está pulando no escuro, mas que tem os braços de Deus ali para segurar a gente. E aí, novamente, meu marido recebe alta. Maravilha, glória a Deus, vida volta ao normal de novo, e Deus dando tudo em dobro. Ele volta para o trabalho, ele faz outra faculdade, os meninos já estavam crescidos, e quando Daniel estava com 11 anos, André com 9, novamente a doença voltou. Terceira vez. E aí, lá no INCA, o pessoal já falou: olha, agora tem que fazer transplante de medula, senão seu organismo não aguenta mais fazer tratamento. E aí, graças a Deus, uma das irmãs dele era compatível, fizemos o transplante de medula, que não é nada romântico como mostram os filmes ou as novelas. É uma barra pesadíssima. Somente a misericórdia de Deus e a graça de Deus sobre a nossa vida, para a gente passar por momentos assim. Mas o vinho da alegria jamais faltou. Meu marido era uma pessoa muito, muito otimista, muito feliz, e ele gostava de falar: amanhã eu fico triste. Hoje não, amanhã. Hoje, por mais que as coisas estejam difíceis, eu vou escolher. Hoje eu fico feliz. Amanhã eu fico triste. Quando chegava no outro dia, era hoje de novo. Então ele falava: amanhã eu fico triste. Então meu marido também ajudou muito a gente nesse processo, por trazer leveza com essas palavras. Ele não era um homem que reclamava, ele não era um homem que lamentava, ele era um homem também de fé, e que estava sempre buscando alegria, sempre buscando, através da fé, essa visão. Fez o transplante de medula, ficou bom de novo, glória a Deus. Outro período difícil da nossa vida foi na época que Daniel começou a tocar bateria na igreja. Daniel tinha 11 anos, antes dele internar para fazer o transplante de medula. Daniel já estudava bateria desde os 7.
E aí ele queria muito ganhar uma bateria, mas a gente não tinha dinheiro para comprar bateria. E aí, nessa ocasião, meu marido falou, vamos comprar bateria para o Daniel. E eu pensei, vai ser uma boa terapia para Daniel, né? Porque estava com 11 anos, e aí essa situação toda, e a gente não escondia nada dos meninos. O pai sempre botava um em cada perna e explicava, o papai está com leucemia, papai vai para o hospital, vai fazer isso, isso e isso. E eles cresceram com essa dureza, né? E aí compramos a bateria, e minha mãe dizia que Daniel socava aquela bateria o dia inteiro, né? Tocava a bateria o dia inteiro, e isso foi a terapia. Foi quando ele começou a tocar na igreja. Ele tinha 11 anos e ele começou a tocar na igreja. Também é uma bênção, porque os irmãos acolhem e ajudam, e aí você via aquela bateria tocando, e você não via quem estava tocando a bateria, né? Porque era um garotinho, o bumbo e os pratos ficavam assim, tampando ele, mas ele estava lá, tocando com 11 anos, uma criança, mas já estava participando ali dos cultos, glória a Deus. Depois o André também começou a tocar, os dois tocam, né? Tinha uma banda, foi assim que a gente conheceu a Renata e o Anderson, e Deus foi guiando a nossa vida, essa história bonita da nossa vida. E Ronaldo ficou bom de novo, voltou a trabalhar, Deus honrou a vida dele no trabalho, e sempre assim, a gente era sempre uma alta vigiada, né? Eu gostava de dizer que a gente vivia igual, não sei se vocês já viram a Família Addams, sabe o filme da Família Addams? Antigamente tinha um desenho animado também. E a Família Addams, quando anda de carro, tem uma nuvenzinha preta que vai em cima do carro assim, né? De vez em quando dá uns raiozinhos. E eu falava para o meu marido, a gente vive igual a Família Addams, né? Tem uma nuvenzinha sempre na cabeça, assim, que dá um medinho. A gente vivia com aquele medinho, né? A gente tinha fé em Deus, a alegria não faltava, mas é claro, a gente é humano e a gente tem sempre aquele medinho. E aí, porque assim, a gente começou a ver, bom, de 7 em 7 anos a doença voltava, e era um negócio meio sinistro, assim, né? E aí, depois que ele fez o transplante, passou, quando chegou nos 7 anos, a gente, né, o joelho batia, e aí passou. Uau! Acabou. Graças a Deus, agora acabou, fez transplante de medula, beleza. E aí passou. Quando tinha 10 anos que ele tinha feito o transplante de medula, apareceu um outro câncer. E aí foi um câncer na língua. Que os médicos falaram, olha, isso é um câncer de fumante. Você fuma? Não, nunca fumou. Então, mas é um câncer de fumante, é um câncer na língua, temos que tirar um pedaço da sua língua. Tá, e meu marido era assim, a gente ia para lá, recebia o diagnóstico, ele abaixava a cabeça e ele falava, tá, tudo bem, o que eu tenho que fazer? E aí a gente partia para o que tinha que fazer. Bom, a gente vai ter que tirar um pedaço da sua língua, esse pedaço aí que está com esse machucadinho, a gente vai tirar um pedaço da sua língua, beleza? E fomos para lá e fizemos. E essa última etapa do meu marido foi bastante difícil, bastante dolorido, muito, muito sofrido, porque a leucemia é uma doença no sangue, né? É uma doença que você não vê, não tem uma coisa externa, é por dentro, é no sangue, mas você não sente dor, você vai definhando, é ruim também, mas quando tem um câncer em algum lugar assim, tem dor, né? Tem muito sofrimento. E você imagina assim, quando a gente está com uma aftazinha na língua, dói pra caramba. Você imagina tirar um pedaço da sua língua, a dor que é, a recuperação é muito ruim. Ele tirou aquele pedacinho e 3 meses depois já estava de novo. E a gente fazendo acompanhamento, ele não tinha nem sarado ainda. E aí o médico falou, olha, a doença voltou, agora temos que tirar a metade da sua língua. Tudo bem, vamos lá, vamos tirar a metade da língua. Tirou a metade da língua, e aí a metade mesmo. Aí o médico falou, olha, para a tua língua não ficar só essa coisa aqui de uma metade, a gente vai costurar, você vai ficar com a linguazinha cotó, para você continuar emitindo som. Talvez você não consiga mais falar, mas você vai continuar emitindo som. E vamos lá. Fez a outra cirurgia.
Recuperação difícil, uma barbaridade, faz traqueostomia. É muito, muito difícil, muito difícil. Muita dor. E ele veio para casa, né? Porque no INCA é assim também, você faz a cirurgia, no dia seguinte tem alta. Porque tem outras pessoas para entrar, né? E aí o médico me chamava e dizia assim, então, olha só, a senhora vem aqui na sala de fazer curativo, que a gente vai ensinar a senhora a fazer o curativo, porque ele vai para casa amanhã. Como assim eu vou fazer o curativo? Então, vamos lá que a senhora vai aprender. E aí, porque eu já aplicava injeção, eu já fazia um monte de coisa, né? E aí eu lembrava daquele médico lá que falava que eu ia ser enfermeira e tal. Ele só errou quando ele falou que eu não ia ser namorada e amante, porque ele não tinha fé, né? E ele errou nisso aí. Mas o resto de enfermeira era verdade. Aí, foi para casa, cuidamos, mas ele ainda se esforçando para falar, né? E sempre muito animado, e vamos lá, e eu vou aprender a falar a linguagem dos sinais. E ele era assim, nada deixava meu marido triste. Ele sempre falava, o meu sogro falou, mas meu filho, e agora? E ele respondia o quê? Amanhã eu fico triste. Hoje não. Amanhã. Mas aí, 3 meses depois, a doença voltou de novo. E aí o médico falou, olha, agora tem que tirar a língua toda. Agora não tem mais jeito. Porque está vindo cá de trás. E aí ele falou, eu vou aprender a língua de sinais. E vocês pensam que ele parava de trabalhar? Não. Ele não parava de trabalhar. Ele queria trabalhar. Ele queria produzir. Ele não ficava em casa se lamentando. A gente não ficava em casa se lamentando. Eu precisava trabalhar também. E os meninos continuavam. E a gente ia para a igreja. Não, mãe, eu estou na escala, vai tocar. Vamos embora, vamos lá. E a gente trabalhando. E aí, ele fez a 3ª cirurgia. Quando foi fazer a 3ª cirurgia, fez a 3ª cirurgia e, quando o médico abriu, descobriu que não era só a língua, mas todo o esôfago e a base da língua, enfim. Ele fez uma cirurgia muito maior do que precisava ser feita. Na verdade, o médico já sabia que estava assim, mas eu pedi a ele, não tira a esperança do meu marido. Meu marido é movido de esperança. Ele vive porque ele tem esperança. Não tira a esperança dele. E aí o médico falou, olha, eu vou levar ele para o centro cirúrgico, mas não tem mais nada para fazer. Só vou levar porque para dar uma sobrevida, mas não tem mais nada para fazer. E fomos para o centro cirúrgico, e aí tirou tudo que tinha que tirar. E a cirurgia foi muito, muito grande. Era um corte que vinha daqui até aqui. Porque eles tiveram que tirar toda a mandíbula, tudo estava comprometido. E aí eles retiraram um músculo aqui do peitoral para refazer a mandíbula dele. E aí, também, no dia seguinte, o médico fala assim, então, vem cá para a senhora fazer aqui o curativo, aprender a fazer o curativo, porque ele vai para casa. E eu fiquei desesperada, porque era enorme a cicatriz. Eu falei, nossa, como é que eu cuido disso? Desesperada. Nós fomos para casa. E eu fazia aqueles curativos 2 vezes por dia. E eu fui observando que a cicatriz não cicatrizava. Ao invés de cicatrizar, ia abrindo cada vez mais. Cada vez que eu trocava o curativo, estava pior. E aí o médico falou para a gente, olha, agora a senhora não vem mais aqui no INCA, não. Agora o INCA que vai na sua casa. Eu falei, ferrou. Ferrou, eles estão só dispensando a gente, porque não tem mais jeito. E eles não vão lá em casa. Como que o INCA vai na minha casa? Mas o INCA ia na minha casa, 3 vezes por semana. Glória a Deus pelo INCA. O Instituto Nacional do Câncer é um hospital excelente, maravilhoso, nunca vi melhor. Eles iam na minha casa 3 vezes por semana. Levar toda a medicação que precisava, e, enfim.
E cada vez que eu fazia o curativo, era mais difícil, ele sentia muita dor, mesmo eu aplicando morfina direto. Eu já aplicava em cima daquela coisa arada toda. E um dia, eu fazendo esse curativo, ele desmaiou. Quando ele desmaiou, eu fiquei desesperada. Meu marido era enorme, tinha 1,85 m. E aí, eu terminei de fechar aquilo, porque ninguém nunca viu, além de mim e dos médicos, ninguém nunca viu aquela cicatriz, nem meus filhos, nem ele mesmo. Eu não deixava ele ver. Era muito ruim, era muito difícil. E aí ele desmaiou, e eu chamei a ambulância, e ele foi para o INCA 4, que é o INCA de doenças terminais. E ali nós passamos 21 dias. 21 dias. Difíceis, muito difíceis. E ele lúcido o tempo inteiro. Já não falava mais, mas a gente se entendia só no olhar. Só de olhar a gente se entendia. Até o dia que ele foi embora. Eu estava cansada demais. Quando ficava lá com ele, eu não dormia. O INCA, não sei se vocês sabem, não tem cama para acompanhante. Tem uma cadeira que você pode ficar ali do lado da cama. E eu ficava ali com ele, e eu tomava conta daqueles remédios, das coisas todas. E eram umas 5 da manhã, eu estava cansada demais, com muita dor nas costas. Eu encostei a cabeça, assim, para trás, na parede, e eu acho que eu cochilei, e eu acordei com ele me chamando, mas ele não falava mais, ele não tinha mais como falar, mas eu escutei ele chamando, Osana, e eu olhei para ele estava olhando para mim. Ele estava olhando para mim e se despedindo. Ele estava indo embora. E eu segurei na mão dele e eu vi a corzinha indo embora. E aí ele foi embora, naquele momento. Deus levou, acabou o sofrimento dele naquele dia. E Deus foi assim, maravilhoso o tempo inteiro. Quando a gente chegou lá no INCA 4, no quarto tinha um quadrinho branquinho assim, e a doutora falou, se você quiser escrever alguma coisa aqui, colocar foto, alguma coisa, pode fazer isso aqui. E eu perguntei para ele, o que você quer que eu escreva aqui? E aí ele escreveu, amanhã eu fico triste, hoje não. E eu escrevi aquilo ali. E 2 dias antes dele falecer, meu irmão esteve lá e ficou muito chocado, né, com a situação, e começou a chorar. E ele pegou na mão do meu irmão e apontou para o quadro. Como quem diz, não chora, né? Amanhã você fica triste, hoje não. Meu irmão ficou tão impactado que saiu dali, foi para casa e fez uma música com essa letra. Amanhã eu fico triste, hoje não. Uma música lindíssima. E assim encerrou essa saga de sofrimento do meu esposo. Mas de um tempo glorioso, onde Deus cuidou da gente, onde Deus nos sustentou, de uma forma infinitamente mais do que tudo que a gente pediu, do que tudo que a gente pensou. E aí eu fiquei viúva, né? Fiquei viúva. E eu tinha, nesse terceiro episódio que o meu marido ficou doente, eu já não podia mais pegar licença. Eu era professora do Estado, e eu não podia mais pegar licença, eu já tinha esgotado todo o meu tempo de licença na minha vida funcional inteira, porque eu peguei muitas licenças para cuidar dele. E eu não podia mais pegar licença, né? Daí o que eu fiz? Quando ele ficou doente dessa última vez, eu adiantei minha aposentadoria. Falei, eu vou pegar tudo que é tempo de serviço que eu tenho, eu vou juntar e vou me aposentar. E eu me aposentei, e eu ficava lá o tempo inteiro. Minha vida era ir para o hospital, voltar para o hospital, cuidar dele o tempo inteiro. Quando eu me aposentei, e aí logo ele faleceu, foi aquele vazio, né? Falei, caramba, e agora, o que eu faço? A vida ficou esquisita. Durante um tempo, eu ainda acordava 3 horas da manhã
e ia para a cozinha preparar as coisas, porque eu deixava as coisas preparadas para os meninos, né, para eu poder ir para o hospital. E, às vezes, Daniel levantava e falava, mãe, o que você está fazendo aqui, essa hora? E aí eu falava, não, eu estou preparando as coisas porque eu tenho que ir. Aí eu lembrava que eu não tinha mais que ir para o hospital. Porque aquilo já estava muito acostumado, né? E aí foi ficando aquele vazio. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Nessa ocasião, um pouquinho depois, né? Daniel resolve se casar com a Júlia. Mãe, eu vou casar. Eu falei, uau, que delícia, que maravilha, meu filho vai casar. Mãe, eu vou casar, mas eu vou morar lá em Teresópolis. Vamos morar lá? Eu falei, vamos embora, mudar de vida. Né? Vou mudar de vida, vou mudar de cidade, chegar lá, eu vou arrumar uma escola para trabalhar, eu vou voltar a dar aula, que eu adoro dar aula. Ai, beleza, vamos embora para Teresópolis. E aí nos mudamos, eu aluguei uma casa, ficamos morando lá, enquanto ele estava arrumando a casa dele para casar, que ele ia casar 6 meses depois. Enquanto isso, a gente ficou procurando emprego, eu e Júlia. A gente ia em tudo que era escola da cidade para procurar emprego. Levava meu currículo, era bem atendida, mas depois dos 50 anos, fica difícil. Ninguém te dá emprego. Deram emprego para ela, fiquei feliz. Ela conseguiu um emprego, eu fiquei feliz, mas eu não consegui. E aí teve um dia que eu estava em casa, eu falei assim, caramba, a vida não pode se resumir nisso. Eu vou ficar aqui só lavando, passando, cozinhando. Não é possível, eu tenho energia ainda, eu tenho coisas para ensinar, eu quero fazer coisas. O que eu vou fazer da minha vida? E aí uma amiga que eu tinha feito lá em Teresópolis me convidou para uma oficina de macramê. Ah, vocês deviam estar perguntando assim, onde é que chega o macramê nessa história, né? Uma amiga me convidou para uma oficina de macramê. Rosana, ela tem uma loja de brinquedo para criança. E, na verdade, era uma oficina de férias para criança. Mas iam algumas mães também, né? As mães iam levar as crianças, iam ficar lá. Ela falou, Rosana, é uma oficina de macramê, você não quer vir participar? Eu falei, mas o que é macramê? Vem que você vai ver. Você vai gostar. Aí eu falei, tá, tudo bem. Aí falei com os meninos, vai, mãe. Vai lá, oportunidade boa. Vai. Eles brincam comigo assim, vai fazer amiguinho. Igual eu falava para eles quando eles eram pequenos, né? Vai, mãe, você vai fazer amiguinho, vai conhecer gente nova, vai fazer uma coisa diferente, vai ser legal. E aí eu, né, falei assim, tá, vou lá, mas não sabia direito o que era. E assim, dá aquele medinho, aquela vergonhinha, né? Porque aí é um negócio que você está indo para um lugar para fazer alguma coisa. Eu falei, aí fui, peguei o carro e fui, né? Eles me incentivaram, eu fui. Mas no caminho eu fiquei assim, com aquele frio na barriga, falei, vou chegar lá, não conheço ninguém, aquela vergonha, e se eu não gostar do negócio, e se eu não souber fazer, vai dar ruim, o que eu faço? Mas fui, cheguei lá, estacionei, entrei e tal, um monte de criança, tinha umas 12 crianças, gente, uma delícia. Crianças assim de 7 a 12 anos, e aí, 3 mães, e eu. E a professora lá ensinando macramê. Aí que eu fui ver o que era macramê, eu falei, que legal, bonito isso, que bacana. Legal. Aí ela deu lá umas barrinhas de madeira, né? E, as linhas estão aqui, vai cortando a linha, vai colocando a linha aí na base, que eu vou te ensinar o nó. Tá. Aí eu peguei, coloquei um monte de linha na base, mais do que devia, enchi de linha, e ela explicou lá como é que fazia o nó. Eu falei, tá. E fui fazer. Não conseguia. Não saía o nó. Aí eu fiquei com vergonha, chamei de novo, né? Então, Rafaela, você pode me ensinar aqui de novo o nó? Aí ela veio. Aí, você pega, faz assim, joga para cá, puxa aqui e faz o nó. Entendeu? Entendi. Ia fazer, não saía. Enquanto isso, as crianças já estavam assim, tia, posso fazer de outra cor? Eu falei, como assim? Eu não fiz nem o primeiro nó. Essas crianças já estão querendo fazer outro de outra cor. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Não é possível. Aí eu, Rafaela, vai chegar aqui. Então,
Ela, mas não conseguiu ainda? Não, não consegui. Aí, tá, ela explicava de novo, e eu ia lá, beleza, entendeu? Entendi. Vou fazer. Não saiu, não, gente. Foi me dando uma vergonha, foi me dando uma coisa, que eu falei assim, vou-me embora. Já visualizei a porta, né? E pensei, vou sair a francesa, quietinha, ninguém vai ver, e eu vou me mandar daqui, porque eu não estou dando certo nesse negócio. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava a criançada fazendo, e já estava fazendo outro, e as outras pessoas que estavam lá também estavam conseguindo fazer. E aí eu pensei assim, gente, não é possível, tem alguma coisa errada comigo. Aí eu parei ali, e eu comecei a pensar na minha vida. E eu falei, por que eu não consigo fazer esse nó? Não sai um nó. Eu sou professora de artes, eu sempre tive habilidade manual, sempre tive facilidade, sempre fiz tanta coisa, sou criativa. Por que eu não consigo fazer esse nó? Não pode ser tão difícil. E nisso que eu estava pensando, passou um filme na minha cabeça, assim. Passou o filme da minha vida. E aí eu entendi, naquele momento eu entendi assim, caramba, eu me doei tanto para essa história toda da minha vida, eu me doei tanto para todo mundo, para o meu marido, para os meus filhos, para a minha família, e eu esqueci de mim. Eu não sei mais quem eu sou. Cadê a Osana, que sabia fazer tanta coisa? Cadê essa Osana? Onde é que ela está? E na hora que eu entendi isso, gente, o nó saiu. O nó saiu. Foi mágico, sabe? Foi um negócio assim, que eu não consigo explicar. Foi mágico. Quando eu entendi isso, o nó saiu. E eu fiquei igual criança, muito, muito feliz, e eu saí fazendo nó, e aquela peça ficou assim, cheia de nó, apertadinha, tortinha. Gente, mas era uma alegria tão grande, e eu trouxe a peça para mostrar para você. Olha só. É essa peça aqui. Essa é a minha primeira peça de macramê.Essazinha aqui, toda apertadinha, com os nó apertadinhos, tudo tortinho. Se você for olhar, está toda tortinha. Mas eu adoro essa peça, porque ela mudou a minha vida. Essa peça aqui é um marco na minha vida. Depois que eu consegui fazer essa peça, eu cheguei em casa. Sabe criança quando chega do jardim de infância, que chega pulando, que já do portão está gritando, mãe, olha o que eu fiz. Fui eu chegando em casa, não foi, Júlia? Eu chegando em casa com essa peça e mostrando para os meus filhos, olha o que eu fiz de macramê, olha só, eu consegui. Igual uma criança feliz. André registrou esse momento, André pegou o celular e tirou essa foto, deu assim, sabe? Gente, era uma alegria imensa, imensa, de ter conseguido fazer isso aqui. E de ter entendido de que esses nós aqui desfizeram algum nó aqui dentro, alguns nós aqui de dentro. E naquele momento eu consegui produzir. E de lá para cá, nunca mais eu parei de fazer macramê. Porque isso foi tão terapêutico na minha vida, isso foi tão maravilhoso, que eu falei, gente, eu falava para André, no dia seguinte, eu falei, André, vamos na cidade comigo? Comprar linha. Mãe, mas você foi lá ontem, você já aprendeu assim, para você comprar material? André, eu só quero fazer mais, isso aqui é muito bom, eu quero fazer, eu vou comprar linha. E a gente foi para a cidade, e eu comprei linha, e eu não sabia que tipo de linha tinha que comprar, não tinha a menor noção de quantidade. Quanta quantidade de linha que eu tinha que cortar? Sei lá, não sabia nada. Eu só tinha aprendido a fazer os nozinhos lá, o nó quadrado e o nó DNA. Foi o que eu aprendi lá no dia da oficina. Era tudo que eu precisava. E eu fui embora. Dali para frente eu não parei mais. E aí eu falei para os meninos, eu quero livro de macramê. Onde que eu consigo livro de macramê? Vamos numa livraria. Aí fui para a livraria. Não achava. Não tinha livro de macramê no Brasil. Não tem. Só tem livro de macramê fora do Brasil. Eu
Eu falei, gente, entra aí na Amazon, compra para mim os livros, eu preciso estudar esse negócio, eu quero entender mais disso, eu quero aprender mais disso. E aí eles compraram os livros para mim. Mas um problema, o livro era em inglês, né? Eu até falo alguma coisinha, eu arranho um inglês assim, né? Mas daí para você ler um livrão grosso, grande assim, são outros 500, né? Aí eu falei, então, olha só, mamãe pagou curso de inglês a vida toda para vocês dois. Traduz esse negócio aí para mim. E eles traduziram, sabe? Eles traduziram. Falei, afinal de contas, né? Não vou fazer propaganda da cultura inglesa, mas assim, né? Estudaram. Então, vamos lá, vamos agora. Eles traduziram para mim, para eu poder estudar o macramê. Porque eles viram como que aquilo modificou. Eu mudei. Aquela tristeza que eu estava arrastando e aquela quase depressão por não ser mais produtiva, por não fazer mais nada, tinha mudado. Então, eles falaram assim, eu via os dois conversando, vamos traduzir, né? Pô, mamãe tá feliz pra caramba com esse negócio de macramê, vamos traduzir. Aí traduziram o livro e eu estudava, e eu comprava mais linha, e eu experimentava mais linha, e eu comecei a produzir e fazer peças e peças e peças, que algumas estão ali, que depois vocês vão poder ver, quem ainda não viu. E eu comecei a fazer um monte de peça. Aí um dia, lá perto da minha casa, a gente mora em Teresópolis, né? Então tem uma feira, não é aquela feira que tem lá no centro de Teresópolis, não, mas é uma feira no bairro, uma feira de artesanato. E a gente sempre ia a essa feira, uma vez por mês, a gente ia lá, ficava ali, ouvindo música ao vivo, comendo um churrasquinho. Aí um dia eu estava lá, fazendo meu macramê na mesa, assim, e a curadora da feira chegou perto de mim e falou, uau, que lindo! Você não quer expor aqui na feira? Eu falei, eu? Não, que isso, eu faço isso aqui de bobeira, só para mim. Não, mas isso é muito lindo, vem fazer uma barraca aqui na feira. Começa, ó, você vem, se você gostar, você fica, se você não gostar, você não vem mais. Aí os meninos falaram, mãe, aí, você não estava querendo arrumar uma ocupação, um emprego? Está aí a sua oportunidade, mãe. Olha que legal. Você vai produzir um negócio, você tem um mês para ficar produzindo, e depois você vai trazer para cá para vender. Eu falei, boa ideia. E aí, fui para a cidade, comprei linha, e comecei a fazer um monte de peça. E fui para a feira. E foi um sucesso. Quando eu pendurei aquilo tudo assim, todo mundo que passava na rua parava o carro e vinha para ver. Nossa, que lindo isso! E quando chegou na terceira feira que eu participei, uma moça chegou na barraca, comprou uma peça, e eu vi que ela ficava rondando. Ela ia e vinha, ia e vinha, ia e vinha. E aí ela chegou na barraca e falou, você ensina? Aí eu pensei, né? Eu sou professora, ensino. Aí ela falou, tá, então você me dá seu telefone? Dou. Eu falei, mas olha só, eu não tenho onde ensinar, não tenho um lugar. Que aí eu falei assim, não tenho, né? Vou levar uma pessoa estranha para dentro da minha casa. Aí ela falou assim, não, eu tenho uma casa com um varandão, você pode ir lá, dar aula lá para mim? Eu falei, tá, posso, tudo bem. Aí dei o telefone, pensei, ela não vai ligar mesmo. Né? Dei o telefone. No dia seguinte, ela me ligou. Osana, eu tenho mais 5 amigas que querem aprender esse negócio. Você dá uma oficina para a gente? Eu falei, dou. E aí eu fiquei tão feliz, eu me vi muito feliz, porque eu ia fazer 2 coisas que eu amava. Voltar a ensinar e fazer macramê. Eu falei, gente, é o melhor dos mundos, que maravilha! Eu vou fazer o que eu amo, que é ensinar. E aí eu me vi novamente preparando aula, sabe? Porque aí eu falei assim, não, mas eu vou fazer uma aula. Eu quero ensinar, legal, quero que a pessoa saia dali com certeza do que aprendeu, e aí eu já vou falar da linha, eu já pensei um monte de coisa. Claro, porque eu trabalhei muitos anos dando aula, né? Eu já tinha dado aula 30 anos da minha vida. E aí eu já juntei a minha didática com o amor pelo macramê. E fui fazer a oficina. Daquela oficina surgiram mais 10.
Porque aí uma falava para a outra e alguém me ligava. E eu já tinha lá meu Instagram, eu já tinha um canal no YouTube, que eu sempre fui, assim, eu sempre gostei de fotografar, de filmar, né, Renata? Andava atrás dos meus filhos tocando, aonde a banda ia tocar, lá ia eu atrás, sentava ali com a minha filmadora e filmava tudo. Então, eu já tinha um canal no YouTube, eu já tinha um Instagram. E aí, André e Daniel, mãe, posta lá no seu Instagram, vai lá. Eles sempre foram muito incentivadores de tudo que eu fazia, assim como meu marido. E aí, mãe, vai lá, posta no seu Instagram, mãe, essas paradas que você faz, filma você fazendo. Eu falei, aí eu botava a câmera, botava lá e filmava. E aí, os primeiros vídeos que tem lá no meu canal no YouTube, hoje eu tenho vergonha deles, que eles são horrorosos. São horrorosos, era eu mesmo que filmava. E eu botava lá, fazia um time-lapse, até as pessoas comentam assim, que vídeo horrível, não dá para entender nada. Diferente dos vídeos que eu faço hoje, é claro, né? Mas era um começo, né? Era um começo. E por aí foi, até que surgiu a pandemia. Quando surgiu a pandemia, assim, a cada oficina que eu dava, era tão mágico, porque eu pensava assim, será que essa transformação que o macramê trouxe para a minha vida, será que isso foi só comigo? Ou será que pode acontecer com outra pessoa? Será que outras mulheres também podem se sentir assim, tão maravilhadas e tão realizadas e tão felizes por conta dessa arte? Eu tenho que experimentar isso. E a cada oficina que eu fazia, eu via que era possível. E olha que era uma oficina de 2 horinhas. A pessoa ficava ali comigo 2 horas. E os relatos que vinham depois eram incríveis. E meus filhos observando isso. Eles já trabalhavam com marketing digital, já trabalhavam, né, já sabiam trabalhar com filmagem. Meus filhos trabalhavam com cinema, né, eles tinham equipamentos de cinema e trabalhavam com cinema nacional. Enfim, eles começaram a observar e aí falaram, mãe, vamos conversar sério? Eu falei, ai, meu Deus, qual foi a besteira que eu fiz agora? Depois que os filhos ficam adultos, é assim, né? Antes a gente chama eles para conversar, depois eles chamam a gente para conversar, né? E aí me levaram para almoçar. E lá na hora do almoço eles falaram, mãe, vamos fazer um curso na internet? Eu falei, que curso na internet? De você ensinando macramê. Eu falei, Daniel, quem é que vai querer aprender a fazer macramê pela internet? Está maluco? Isso é um negócio que tem que ser ali, eu botando a mão na mão da pessoa, olhando, vendo o que ela está fazendo e tal. Mãe, não faz sentido. Você faz uma oficina para 8, 10 pessoas no máximo. E aí, sabe quantas pessoas você vai alcançar fazendo pela internet? Eu falei, sei lá. Mãe, você não tem noção. Você sabe quantas pessoas você vai poder ajudar fazendo isso? Olha, você está ajudando 10 pessoas aqui, depois 10 ali. Você vai ajudar milhares de pessoas, mãe. Aí eu falei, será que vai dar certo esse negócio? Mãe, você confia na gente? Eu falei, confio. Aí a André falou, mãe, você sabe o vídeo, você sabe que eu sei fazer os vídeos, e eu vou filmar de uma forma que a pessoa vai entender o que você está fazendo. Ela vai olhar a tua mão e vai ver você dar o nó e vai entender. É assim. Ela está ali batendo a cabeça. Ó. E aí eu falei, tá, tudo bem, então vamos fazer isso. Porque aí tinha começado a pandemia. E eu não podia mais fazer oficina, né? Ninguém podia mais sair de casa. Então, vamos gravar o curso, mãe? Vamos gravar o curso. Nervosa. Mãe, olha, e aí eles me davam missões, né? Aí eles saíam para trabalhar e eles falavam assim, mãe, sua missão hoje é entrar no TikTok. Eu falei, o que é TikTok? E o que é TikTok? Mãe, aqui, você é inteligente. Vai no Google, descobre o que é TikTok, e a sua missão hoje é abrir uma conta no TikTok, gravar um vídeo e postar no TikTok. Tá bom. E aí eles saíram para trabalhar, eu sentei no sofá,
E eu fiquei ali. Fui para o Google, entendi o que era TikTok. Fui lá no TikTok, abri uma conta, fiz um vídeo, postei o vídeo. E aí a porta abriu. Mãe, chegamos para almoçar. Eu falei, tem almoço não. Estou no TikTok desde a hora que vocês saíram. Hoje não tem almoço não. E aí, com isso, eu fui aprendendo a mexer com todas as mídias sociais, porque aí cada dia era uma missão. Mãe, hoje você tem que fazer isso. Mãe, hoje... Então, era assim. Cada dia eu tinha que entrar numa rede social e assim eu comecei a trabalhar na internet. Comecei a aprender a lidar com isso, a lidar com o Instagram, a lidar com o Facebook, e faz página, e faz não sei o que lá, e posta, e aprender essa nomenclatura toda, essas coisas aradas todas. Júlia viu o quanto eu bati cabeça para aprender, e fui aprendendo, e eu falava para mim mesma, eu sou nova ainda, eu aprendo, me ensina, que eu quero aprender. E aí a gente foi fazendo isso, e foi gravando o curso, e a gente fez... Eu e meus filhos, a gente criou a Escola de Nós, que é o nosso curso completo de macramê, onde a gente ensina macramê pela internet. O que me parecia maluco era uma coisa que poderia se tornar real e se tornou real. E o mais maravilhoso disso tudo é perceber quantas pessoas a gente pôde ajudar nesse tempo. São relatos tão incríveis, tão maravilhosos, dessa mesma mudança, dessa mesma transformação que eu senti, outras mulheres, não só no Brasil, mas no mundo todo. Gente do Japão, da Europa, da Colômbia. Gente, eu ficava enlouquecida. Como assim? A pessoa está lá no Japão e entrou na Escola de Nós e está aprendendo macramê. E aí o relato era esse. Eu estou muito feliz porque eu estou me sentindo produtiva. Eu voltei a me sentir realizada. Eu voltei a me sentir uma pessoa que produz alguma coisa. Eu estou feliz porque eu produzi e eu olho para aquela peça e eu falo, uau, fui eu que fiz com a minha mão. E as pessoas começaram a modificar a sua vida, a ser transformadas por esses nós. Porque a Escola de Nós, esse nome é muito sugestivo, né? Porque a escola de nós, que são esses nós que vão além dos nós aqui, que você faz a peça, né? São nós que você desfaz, você faz o nó aqui fora, desfaz o nó aqui dentro. E a gente, hoje, é uma empresa. Hoje a gente tem a empresa Osana Macramê, onde trabalhamos em família. Vê se não é o infinitamente mais de Deus na minha vida. Vê se não é Jesus que é o centro de tudo. O início, o meio e o fim. É só por Ele e para Ele. É porque Ele existe na minha vida. Eu entendo que hoje Deus se utilizou dessa arte milenar, que começou lá na Babilônia, e Deus se utilizou dessa arte na minha vida, para que eu pudesse contar a minha história para as pessoas, para que o nome dele fosse glorificado na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida da minha família, e na vida de cada um que passa por essa escola de nós. E não só aqueles que entram como alunos da Escola de Nós, mas os seguidores. Eu tenho aqui ela, que é minha seguidora, ela também, a Thaís e a Angelina, e tantas outras pessoas que estão ali me ouvindo e fazendo esses nós, se sentindo transformadas por esses nós, se permitindo ter uma vida diferente, ter uma vida melhor. Quantas mulheres precisam disso? Quantas pessoas precisam disso? De se sentir importante, de se sentir realizada. Quantas mulheres a gente... Né, Júlia me ajuda a atender as pessoas, porque hoje eu já não dou conta.
Hoje é muita gente, e a gente já não dá conta mais de responder tanta rede social, então eu preciso de ajuda, eu tenho uma equipe que me ajuda, e Júlia foi a primeira que começou a me ajudar. Porque são muitas, muitas pessoas, e não só mulheres, homens também, que estão fazendo macramê, que estão sentindo essa mudança, estão sentindo essa renovação de vida através dessa arte maravilhosa. Então, assim, eu entendo tudo isso na minha vida, eu entendo que isso aconteceu pelo infinitamente mais de Deus na minha vida, porque Deus usa a minha vida para a honra e glória do nome dEle. A minha avó que escolheu o meu nome quer dizer glória a Deus nas alturas. Então, a minha avó, quando escolheu o meu nome, ela falou para minha mãe, coloca Osana. E naquela época eu nem sabia que era menino, que era menina, né? Mas sugerindo o nome, minha avó falou, coloca Osana. Porque toda vez que alguém chamar o nome da sua filha, vai estar glorificando a Deus. Aí mamãe ficou assim, uau! Então, vou colocar Osana. E eu sou muito feliz por ter esse nome, porque eu quero glorificar a Deus com a minha vida todos os dias da minha vida. Com a minha história, com tudo que eu sou, com tudo que eu faço, com cada dom que Ele me deu, com a minha família, com os meus filhos, com a minha herança, que está ali. A minha descendência, né? Está ali, ó, a descendência do meu marido está ali, ó, garantida. Quando Deus falou lá, e não faltará a Davi descendência alguma, está ali. A Aurora está chegando para confirmar isso. Isso é bênção, isso é bênção. Essa alegria é a alegria que vem do céu. É a alegria que jamais falta na vida da gente, quando a gente tem esse Deus maravilhoso. Então, era isso. Eu queria contar para você essa história. Essa é a história da Osana Macramê. Hoje o macramê é tão forte na minha vida que se transformou meu sobrenome, né? Hoje eu sou Osana Macramê. As pessoas me param na rua e falam, você que é Osana Macramê? Sou eu. Osana Macramê é meu nome hoje por conta disso, por causa dessa história maravilhosa que Deus colocou na minha vida através dessa arte milenar. Então, é isso. Eu espero que essa história tenha abençoado a sua vida. E eu estou aqui para depois responder qualquer pergunta que você quiser. E você pode depois olhar todas as peças que estão ali. Foram as peças que eu fiz durante esses 2 anos de pandemia, que eu fazia macramê. Eu faço macramê todo dia. E eu tinha tudo isso lá na minha casa. E eu falei, eu quero doar isso. Porque a feirinha também parou de funcionar, então eu não tinha como vender minhas peças. E eu falei, eu quero doar essas peças para a igreja, para que isso possa abençoar a vida de outras pessoas. Através disso, outras pessoas vão ser abençoadas. Então, essas peças estão aqui hoje. A venda delas não é para mim, a venda delas é para abençoar a igreja. Então, se você quiser levar alguma das minhas peças, fique à vontade, e você vai estar abençoando a Plena Rio. Tá bom, gente? Muito obrigada. Desculpa se eu demorei muito. Essa é a minha história. Beijo, muito obrigada.